vai conseguir encontrar isso. O que é importante a gente avaliar? O Renato começa a mexer em peças. Como a gente não tem a mensagem e a leitura de que o Renato vai ficar no ano que vem, a gente pode imaginar, a gente está imaginando ou fazendo isso, mas a gente não tem a informação ainda, o Renato está dizendo que chegou. Ele chegou e vai ser do jeito que ele quer. Então ele vai mudar a logística, se precisar, mesmo que ela não tenha tanta repercussão, ele vai mudar a questão do jovem jogando lá, algo que não acontecia, tudo que ele puder colocar de mensagem para dizer, isso aqui estava uma baderna e eu cheguei e vou organizar. Essa é mais uma. Imagina tu pegar 10 jogadores e colocar dentro de um time que está treinando lá, de um dia para o outro. Quando é que é o jogo da transição? Hoje, às 3 da tarde, foi ontem, depois do treino, ele disse, esses 10 vão jogar amanhã aí. O Renato vai ver? Claro que não vai ver. Não? Claro que não vai ver. Mas aí é Eldorado? Só que, e eu aqui, eu quero deixar bem claro, tá? Renato Apesar de estar sendo enfático aqui na maneira... Como assim não vai? Não vai. Então pra que ele fez isso? Para que os meninos tenham ritmo de jogo. O que adianta se ele não vai ver? Ah, mas não, o ritmo de jogo é importante. Mas o que eu quero colocar, e aqui eu quero grifar isso, porque eu não estou criticando o Renato. Não é uma crítica ao Renato isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é uma mensagem dele para todo mundo. Para todo mundo. A mensagem é a mensagem de Ludmilla. Cheguei chegando para mandar na coisa toda. Exatamente. Tá, então eu te pergunto o seguinte, então. Tu concorda? Tu acha bom pro Grêmio isso? Eu acho que o Grêmio sai da zona de conforto, que é exatamente o que o Renato colocou. E acho que é muito importante, sim, essa conexão da transição. Eu gosto dos meninos jogando embaixo. Acho que precisa diminuir o espaço entre a transição. Me parece que essas modificações do Renato são boas. A da logística, eu já não acho tão boa assim. Eu vou te dizer uma coisa, Meneghetti. Eu talvez esteja revendo esse conceito da divisão de hierarquias dentro de um quadro de departamento de futebol. Quando é que o Inter começou a dar certo na gestão Barcelos? Quando o presidente Alessandro Barcelos chamou Paulo Autuori e Mano Menezes. Olha, eu fiz 2 cópias aqui de 2 chavezinhas do vestiário para vocês. Essa cópia é tua, Autuori, e essa cópia é tua, Mano Menezes. Boa sorte para vocês, vocês mandam em tudo aqui. A partir do momento que fez isso, entregou a 2 grandes profissionais, a coisa começou a funcionar. Vice de futebol é uma coisa, eu fiz uma vez uma referência que acharam ofensivo. Tá? Como eu não vou citar nome, eu vou repetir a referência. Um vice de futebol político hoje é uma samambaia dentro de um departamento de futebol. É um ornamento, é um enfeite, não serve para absolutamente nada. Então talvez nós estejamos chegando definitivamente no momento em que, bem aos técnicos, e o técnico não estou falando do treinador, aos que têm capacidade e especialidade técnica, o bando dos seus setores. Eu acho assim, Baldasso, sabe que hoje eu falei com um ex-dirigente do Grêmio, pediu confidência, não vou dar o nome, e ele fez uma pergunta sobre isso aí, exatamente sobre isso aí, sobre a questão da hierarquia. Esse dirigente está preocupado com esse mando e desmando do Renato. Está preocupado com isso. Aí ele falou assim, mas alguém... Aí ele fez o outro lado, contraponto. Alguém sente falta do Denis Abraão? Claro que não. Alguém está sentindo falta? Claro que não. E aí eu começo a ver o seguinte, se tu tem um vice de futebol craque e eles estão sendo escassos no futebol brasileiro, não é no Grêmio, no Inter, dê os últimos exemplos da dupla Grenal aí, quem passou pelos cargos, e a gente vai ver o nível de amadorismo. E não é por culpa deles, que são bons profissionais nos seus ramos de atividade, mas não tem preparo, ou porque não se atualizaram, ou porque não tiveram experiência, ou porque vêm com ideias obsoletas, ultrapassadas. Então talvez seja o momento realmente da gente começar a pensar em abolir, ou colocar um vice-futebol lá assim, olha, só para fazer uma relação com o consulado, com o interior do estado, com o sócio, e deixar que o futebol seja tocado. Eu só discordo do Baldasso na questão do treinadorismo. Depende muito do treinador, mas talvez um bom executivo, capacitado, experiente, competente, funcione melhor. Essa relação, eu acho, essa discussão é muito boa aqui.